Como é bom, torcedor vascaíno, como é bom ser Vasco da Gama. Ontem uma vitória importantíssima contra a equipe do Atlético Mineiro, no Maracanã lotado para mais de 50 mil torcedores. Para aqueles que secaram, viram uma festa. Ou aliás, aprenderam como é que se faz uma festa no Maracanã. Pois o mesmo clube, ou aliás, um dos clubes que proíbe o Vasco de atuar no Maracanã, viu ontem 50 mil pessoas e no sábado levou apenas 10 mil. É o Vasco, torcedor. O Vasco incomoda e a gente tá voltando. Uma vitória importante contra o Atlético, um empate grandioso contra o Red Bull Bragantino e uma vitória grandiosa contra o Grêmio. Das últimas 3 partidas, em 9 pontos disputados, já são 7 conquistados. E vem mais por aí. Foco total agora no Palmeiras. Próximo domingo, às 6h30 da tarde, tem Vasco da Gama e Palmeiras no Allianz Parque, é claro. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre a tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre a linda festa da torcida vascaína ontem no Maracanã. Falar também sobre como essa festa mexeu no meio do torcedor vascaíno, aliás, no meio do elenco vascaíno, a festa do torcedor e muitas outras informações. É um Acorda Vascão gostoso de ser feito, um Acorda Vascão com muitas boas notícias. Porém, antes de começar, torcedor, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Estamos de volta, né, com o Acorda Vascão. Já estamos 3 dias sem o Acorda Vascão. Na sexta não trouxemos, no sábado também não, e ontem, como tínhamos o jogo às 7 horas, o Acorda Vascão foi para as 6 da manhã. Então 3 dias sem o Acorda Vascão às 7. Voltamos hoje e daqui em diante não pararemos mais. Até porque, torcedor, para aqueles que se preocupavam, mandavam mensagens, perguntavam, a monetização enfim voltou para o nosso canal. Então agora tá tudo certo, vambora falar de Vasco. O dinheiro nunca foi o motivo principal. Não à toa, não parei, sempre estive junto com vocês. E agora é continuar mais forte do que nunca. Então conta aí com a sua inscrição, se inscreva no canal, principalmente por esse bom momento que hoje o nosso Vasco da Gama vive. Ainda tem a chegada do Paê, que ainda nem entrou em campo. Deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo e vambora, torcedor. Porque aqui é muito Vasco da Gama. Antes de começar, ou aliás, quero começar aqui este Acorda Vascão, é claro, torcedor, falando sobre Vasco da Gama e Atlético Mineiro, pois ontem para mais de 50 mil pessoas no Maracanã. O Vasco venceu a boa e forte equipe do Atlético Mineiro pelo placar de 2-1. Com gol marcado pelo atacante Serginho aos 5 minutos do primeiro tempo, o Vasco abriu o placar num cruzamento feito por Lucas Piton, uma bela cabeçada de Pablo Verrete e no rebote Serginho abrindo o placar contra o Galo de Minas Gerais. É importante trazer aqui a vocês, o Vasco abriu o placar, o Vasco tinha a vantagem no placar, tinha o 1-0. Mas mesmo diante disso, o Vasco não se acovardou, perdão. O Vasco foi em frente, o Vasco tentou buscar o segundo gol, muito mais do que o Atlético, o gol do empate. Pra ter noção do que eu tô falando, o Vasco terminou essa partida com exatamente 16 finalizações ao gol do Atlético Mineiro, enquanto o Atlético Mineiro terminou a partida com apenas 10 finalizações ao gol do Vasco. O Vasco teve chances claríssimas de gol. Uma bola na trave no Pablo Verrete, logo após o gol marcado pelo Serginho. Uma bola na trave também de falta, porém do Paulinho Paula no segundo tempo da partida. Lances de perigo, contra-ataques puxados. Eu tenho convicção que se o gramado do Maracanã tivesse um pouco melhor, naqueles contra-ataques criados pelo Vasco da Gama, o Vasco alteraria o placar, aumentaria o placar para 2-0. O Vasco foi muito superior. O Vasco ontem se comportou como o Vasco da Gama e é isso que é muito legal. O Vasco ontem jogou como Vasco. O Vasco não jogou que nem era aquele Vasco do início do Campeonato Brasileiro, que abriu 2-0 contra o Atlético, mas se recuou, tomou um gol e quase levou um empate. Que abriu 2-0 contra o Palmeiras e se recuou e levou um empate. Que abriu 1-0 contra o Fluminense e jogou de forma medrosa e tomou um empate. Hoje o Vasco da Gama não é mais esse time medroso. É um Vasco que enfrenta, é um Vasco que cai pra dentro. É um Vasco que é Vasco da Gama. E isso, torcedor, tem muito a ver com o trabalho hoje desenvolvido pelo técnico Ramon Arreu Dias. O Vasco nas últimas 3 partidas tem 2 vitórias e um empate. O Vasco nos últimos 3 jogos está invicto. Tem 77,8% de aproveitamento. São 3 gols marcados, um gol sofrido.
12 grandes chances criadas, 3 grandes chances apenas cedidas e 35 chutes necessários que o Vasco precisa para sofrer gol. Somou 44% dos pontos totais disputados. Então, o Vasco de Ramon Ángel Dias, hoje, meus amigos, apresenta um outro futebol. E não à toa, hoje o Vasco saiu da lanterna, posição na qual o Ramon Dias pegou o Gigante da Colina e hoje se encontra na 18ª colocação. Os resultados ontem não ajudaram o Vasco. O Bahia e o Santos venceram seus jogos. O Bahia goleou o Red Bull Bragantino pelo placar de 4-0 e o Santos venceu o Grêmio pelo placar de 2-1. E olha, eu vou ser muito honesto com vocês. O Goiás também perdeu a sua partida, né? Eu acho que de Vasco, Santos, Bahia e Goiás, 2 desses clubes vão cair. A pergunta que fica é, quem será? Vasco, Santos, Bahia e Goiás, do 18º ao 15º colocado. 4 clubes para exatamente 2 vagas. Coritiba e América Mineiro, para mim, já estão praticamente rebaixados. É decidido esses 4 quem ano que vem jogará a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje vai numa crescente grande. O Bahia é uma equipe muito instável. O Santos, igualmente, venceu ontem uma partida depois de muito tempo dentro da Vila Belmiro, com gol marcado aos 49 minutos do segundo tempo. Goiás vem de uma queda. No caso, queda de rendimento. Então o Vasco desses 4 clubes é o único que vem crescendo. Não vem oscilando, vem mostrando um trabalho, vem mostrando uma evolução. Então o Vasco hoje é uma equipe que não é mais cotada para cair. Infelizmente, está cotada para cair pelo momento que vive na tabela. Mas pelo futebol apresentado, hoje o Vasco não é um time para jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E vem mais por aí. Dimitri Payet, que ontem viveu um dia de torcedor, esteve presente no Maracanã, assistiu toda a partida com um terço na mão. Muito legal como o Payet está de fato vivenciando o Vasco da Gama, torceu, admirou o torcedor vascaíno, como está aparecendo aí nas imagens a vocês. Parece que Payet não estava acostumado, né, com essa festa feita pela torcida vascaína. E tem ele ainda, é craque de bola, é o 10 que o Vasco tanto precisa. Se o Vasco hoje já cria chances, imagina com o Dimitri Payet dentro do elenco do Vasco. Grande problema é, aonde vai entrar Dimitri Payet? Porque a gente tem que falar também dos atletas que hoje temos no nosso elenco. Hoje o Vasco da Gama tem jogadores que jogam bola. Hoje o Vasco tem um Paulinho Paulo no meio do campo que está sendo perfeito nas atitudes, nas ações em campo. Bruno Prachedes e Paulinho Paulo, os dois juntos hoje, atletas que formam uma dupla de meio campo, tiveram contra o Atlético Mineiro números excepcionais. O Bruno Prachedes teve 88% de acerto no passe, enquanto o Paulinho 86%. Bruno Prachedes teve 72 ações com a bola, enquanto o Paulinho 61%. Bruno Prachedes de 14 duelos ganhou 9. O Paulinho de 15 ganhou os mesmos 9 duelos. Bruno Prachedes 8 bolas recuperadas, Paulinho 4. Bruno Prachedes 5 desarmes, Paulinho 1. Bruno Prachedes sofreu 2 faltas, Paulinho sofreu 5. Prachedes acertou 2 de 3 tentativas de dribles. O Paulinho acertou 2 de 4. 2 jogadores que vêm participando demais nesse setor de meio campo do Vasco. E fica aí a dúvida. Será que o Payet vai ter espaço nesse elenco? Será que o Payet vai conseguir bancar o Gabriel Peck? Será que o Payet vai conseguir bancar o Luco Orejano? Que ontem não foi titular, mas é o titular dessa equipe. Vasco vem numa evolução, torcedor. Além dessa dupla de meio campo, é importante falarmos. Gary Medel, mais uma partidaça do volante chileno. Primeiro em ações defensivas com 12 ações. Primeiro em cortes com 6 cortes. O primeiro do time do Vasco com acerto no passe. 89% de acerto no passe. O primeiro em bolas longas certas. 4 bolas longas certas. Foi o terceiro em bolas recuperadas e o terceiro em desarmes. O Vasco hoje, enfim, achou a sua dupla de zaga. Gary Medel e Léo Pelé. Baita dupla de zaga. Infelizmente o Léo acabou levando o terceiro cartão amarelo ontem por uma falta inexistente. A gente já vai entrar nesse assunto sobre arbitragem. Uma falta que não existiu na entrada da área, que levou perigo ao gol do Vasco da Gama. Uma arbitragem ruim ontem e o Léo infelizmente não estará presente na partida do domingo que vem contra a equipe do Palmeiras. Capasso ou Maicon devem entrar no lugar do jogador. E falando em falta perigosa, que Léo Jardim agarrou, defendeu. Partidaça do Léo Jardim, 5 defesas, 2 defesas difíceis, 100% das bolas defendidas, não sofreu gol e ainda deu 2 cortes. Um jogo difícil, um gramado molhado. Léo Jardim garantiu ontem a vitória do Vasco da Gama. Criticamos quando tem que criticar, mas ontem se o Vasco pontuou, foi graças a Léo Jardim. Foi uma vitória importante, uma vitória que vira chave, uma vitória que Emiliano Dias, auxiliar técnico e filho de Ramon Dias, falou após a partida.
pero no es, yo creo que no es ni por Ramón ni por nosotros, es por el grupo de jugadores que está dando la vida no solo en cada partido, sino en los entrenamientos. Yo creo que la mirada comenzó ahí, de los entrenamientos, la competitividad entre ellos. La verdad, muy agradecido con la gente, porque hoy estar ahí en un estadio histórico fue maravilloso. La verdad que fue una experiencia única. Quiero agradecer a la gente de Vasco y principalmente a mis jugadores. La planificación del partido es lo que vimos. Sabíamos que íbamos a tener espacio, pero no teníamos que entrar en el juego, que por ahí entramos en el segundo tiempo de golpe a golpe, porque sobre todo que la cancha estaba pesada y se podía dificultar, como también sentimos que a lo último nos cansamos un poco, pero los guerreros aí van a sacar la vida por este clube. E aí, torcedor vascaíno animado com esse Vasco? Você acha que vai? Você acha aí que o Vasco da Gama não cai? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Porque, meu amigo, se depender dessa atmosfera que hoje se encontra nas arquibancadas, ontem se viu no Maracanã e se verá ainda durante todo o restante dessa temporada, ou em São Januário ou no Maraca, o Vasco da Gama não cai. Eu sempre falei aqui no meu canal, quando essa simbiose entre torcida e elenco se acontece de fato, né? Se acontece não, acontece, não tem como dar errado. A simbiose torcedor, arquibancada e elenco e Vasco não dá errado. E ontem essa simbiose foi de fato vista. Eles tentaram, né? Eles tentaram impedir o Vasco de jogar no Maracanã. Eles tentaram, mas não vão conseguir. Ontem foi vista uma linda festa. Uma festa que impressionou todo o Brasil. Todo o Brasil viu a festa do Vasco da Gama mais uma vez. Mais uma vez a festa do Vasco foi comentário nas redes sociais. O motivo para vocês liberarem o Maracanã, ou aliás, não liberarem o Maracanã, não é gramado. É o medo do que o Vasco faz no Maraca, faz no nosso salão de festas, porque o Maracanã é o nosso salão de festas. E o gramado horroroso, que gramado ruim, que gramado patético esse do Maracanã. Eu teria vergonha se fosse instituição, ou se representasse a instituição Flamengo ou Fluminense, dizer que não iria permitir o Vasco de atuar no gramado do Maracanã, pelo fato de o gramado hoje estar em boas condições, e não querer que ele acabe ficando ruim. O gramado já é horroroso. O Vasco jogar ou não no Maracanã não mudará nada. O gramado é ruim. Isso é ruim para a própria dupla Fla-Flu. Quarta-feira tem um jogo decisivo do Fluminense contra o Olímpia. E o gramado vai estar horroroso. Porque hoje o gramado estava... Ou, aliás, ontem o gramado estava horrível. E o Vasco jogou na chuva e prejudicou. E que pena. E que pena de vocês, para não dizer outra coisa. Que joguem com esse gramado ruim que hoje está o Maracanã. Entreguem o Maracanã na mão do Vasco. Vocês verão o que o Vasco da Gama irá fazer com o estádio Mário Filho. Vocês não respeitam o estádio. Vocês não cuidam do estádio. Não cuidam. Uma vergonha o que foi visto no Maracanã ontem. Tanto com relação ao gramado, quanto também com relação à arbitragem. Importante dizer, pênalti não marcado. A gente não vai ficar chorando por arbitragem quando o Vasco não ganha. A gente vai falar quando o Vasco ganha também. Pênalti não marcado em cima do Gabriel Peck. Chance clara de gol e o zagueiro Maurício do Atlético Mineiro puxa nitidamente o Peck. Por isso que muito jogador brasileiro se joga. Porque o Peck ontem não se jogou. Quis continuar no lance. Mas o juiz não marcou. Puxou nitidamente a camisa do Peck, o zagueiro do Atlético. Nada marcado, o VAR não chama. É tudo muito estranho quando se trata de Vasco. É São Januário fechado, sem motivo. É não permitir que o Vasco atue no Maracanã por um gramado que já é ruim. E são pênaltis não marcados. 8 minutos de acréscimos dado. Coisa de maluco. Mas é contra tudo e contra todos, torcedor. E enquanto tentam, a torcida vascaína segue fazendo sua festa nas arquibancadas. Falei que impressionou, não falei? Então olha aí, ó. O que os atletas do elenco do Vasco da Gama falaram sobre a linda festa do torcedor vascaíno. E também, vejam aí o vídeo do Emiliano Dias, representando o Ramon, na entrevista coletiva, falando também sobre a linda festa do torcedor. Eles são nossa força. Sabíamos da dificuldade que estávamos tendo, precisávamos dele. Aí.
É incrível! Eu não tenho o que falar! É incrível! Obrigado, meu! Eu acho que a equipe toda está de parabéns. Jogo muito difícil, ainda mais com uma chuva dessa no segundo tempo. Acho que só tem que enaltecer o trabalho, o empenho de todo mundo e comemorar os 3 pontos, porque não é fácil. Você! Vamos! É Vasco! Porra! Você! E essa torcida? Maravilhosa! Vamos até o final assim, vamos até o final! Bueno, boa tarde para todo mundo ahí. Nada, lo de la torcida, nosotros vinimos acá por esto. Es lo primero que con Ramón falábamos ahí, que queríamos experimentar lo de la torcida, lo de Vasco, lo de San Januario, ahora tocó Maracaná, obrigado. Lo del Maracaná, pero la verdad que feliz, hoy fue una fiesta. Esse é o Vasco, torcedor, e o Vasco da Gama não cai. A gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa segunda, e olha, eu conto com você. Conto com seu like, conto com seu gostei, conto com seu joinha. Vamos voltar com força máxima, trazendo muita informação boa do nosso Vasco da Gama, 3 vezes ao dia, no canal do Gigante Vasco. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.